Compartilhando a tela. Bem, pessoal, vejam vocês, compartilhando a tela aqui do Vínculos Imaginários. Vamos aqui ao texto. Vocês já devem estar vendo o que eu fiz. Eu fiz um recorte dos principais pontos do texto da Cláudia, em que os vínculos imaginários, então vejam vocês que a gente está dialogando coisas comuns, quer dizer, não são vínculos fortemente simbólicos, mas são vínculos imaginários, nós vamos entender isso. Por meio de tribos urbanas, ídolos e modismos, os adolescentes exercitam as relações socioafetivas, criam um código de comunicação e atitudes, mas, ao igualar-se aos seus pares, olha, o mundo horizontal, para diferenciar-se dos demais, deparam com imagens ilusórias que podem favorecer o comportamento de risco e o acirramento das divergências sociais. Então, comportamentos de risco podem vir como efeito desse ir para o mundo, acirramento das divergências sociais e das imagens ilusórias. Então, vamos entender um pouco o que a Maria Cláudia Santos de Oliveira, psicóloga da UNB, psicóloga social da UNB, vai trazer para a gente nesse texto, e eu elegi aqui os pontos principais. Vamos a eles. Primeiro, fundamentalmente, a natureza pendular. A natureza pendular dos adolescentes, né? Que eu chamei lá no outro slide de curto-circuito. Ora, os adolescentes se fundem imaginariamente a outro ou a um grupo, né? Eles lembram que a gente falou sobre esse processo de identificação adolescente, né? Que o adolescente absorve os traços do outro e internaliza, ele se funde imaginariamente ao outro ou a um grupo, identificando-se com ele de modo passional, né? O adolescente fica extremamente ligado a essa pessoa com quem ele vinculou, ao grupo, passando a adotar seus valores, crenças, perspectivas, mundo da identificação, ou ora buscam identidade própria por meio da separação simbólica, que contempla a diferenciação ativa em relação a outros sociais mais significativos e a conquista do seu lugar social. Veja para vocês verem, ou ele se funde imaginariamente a esse grupo ou a essa pessoa, ou eles criam uma animosidade, uma separação simbólica muito grande, ou do mundo dos adultos, ou de outros grupos, ou de outras relações sociais que sejam significativas para eles imporem a sua conquista própria social. Dado o maior distanciamento entre os adolescentes e suas famílias, olha, o mundo extrafamiliar, os pares de mesma idade passam a ter papel preponderante como mediadores dos processos de socialização. Quer dizer, os pares de mesma idade, quer dizer, eu começo a fazer vínculos horizontais. Entre eles, os jovens tendem a se sentir menos exigidos, a negociar as diferenças de pontos de vista. Quer dizer, ele tem menos conflito geracional. Os grupos adolescentes costumam ser mais tolerantes e ter uma estrutura normativa mais flexível do que a família e a escola, por exemplo, favorecendo o acolhimento de sentimentos e visões de mundo que lhe seriam, ou que seriam, na escola e na família, rejeitados. Desde que não se violem as normas internas do grupo. As características subjetivas do adolescente são, em geral, mais respeitadas por seus semelhantes do que pelo mundo adulto, desde que não se violem as normas internas do grupo. Ou seja, se você fundiu-se imaginariamente num grupo, respeitou as normas internas do grupo, você vai ser mais tolerado, vai ter uma estrutura mais flexível, vai ser mais compreendido, mas desde que você respeite essas normas, porque se você não respeitar, você vai ser expelido desse grupo. Instaura-se também, diz a Cláudia, uma transformação na qualidade das relações socioafetivas, determinadas pela realidade do grupo erotizado, do corpo erotizado. Então, olha, transformações nas relações socioafetivas determinadas pela realidade do corpo erotizado, pelo real pubertário, né?
e pela maturidade reprodutiva, ou seja, o adolescente ali com 10, 11, 12 anos começa a ter esse corpo erotizado, uma maturidade reprodutiva, que é o real pubertário, e isso tudo culmina na mudança dos significados antes atribuído à família. Qual? Com a superação da dependência emocional dos pais, né, desse desligamento dos pais, o adolescente passa a perseguir mais liberdade e autonomia, né? A Cláudia vai falar autonomia, eles saem desse mundo protegido da casa e vão para um cenário polifônico, né? São termos que a Cláudia vai usando, né? O afastamento das figuras parentais em busca de liberdade e autonomia. A experiência de diferentes papéis oferece a ele matéria-prima para a gradual construção de uma nova identidade. Quer dizer, a experimentação desses papéis vão fazendo ele compor uma nova identidade, como o Aleph já adiantou ali para nós. Podemos notar, diz ela, que na atualidade prevalece entre os adolescentes a tendência à integração a um número maior de comunidades, claro, virtuais, por exemplo, grupos e agrupamentos, não obstante o caráter mais frouxo e frágil dos vínculos sociais estabelecidos a partir desses agrupamentos. Tá bem? Bem, e aí nós temos um operador fundamental que são os contratos, os grupos contratuais. Eu vou chamar aqui, eu vou recolocar como grupos tradicionais. Nós vamos dizer de um passado como era e de como está agora. Então, os grupos contratuais ou os grupos tradicionais. Vejam vocês, em gerações passadas, gerações dos seus pais, dos seus avós, o trabalho realizado ao longo da infância pelas instituições educativas, em especial a família e a escola, no campo da formação de valores, baseava-se no modelo hierárquico de transmissão da cultura, do adulto para a criança, do adulto para o adolescente. Neste modelo hierárquico, as regras do jogo social eram claramente apresentadas, desde o berço, no mundo privado da família, caracterizando o núcleo de socialização primária. Então, nos grupos tradicionais, a socialização primária, feita pela família e depois pela escola, ou por ambas, eram fundamentais. Ao chegar à adolescência, o sujeito já havia internalizado o padrão moral de sua comunidade e podia se valer do maior discernimento cognitivo e da autonomia conquistados para agir em consonância com esse padrão. Ou seja, chegou um momento em que o adolescente já tinha internalizado os valores sociais e as regras da família e da escola, então ele tinha discernimento cognitivo para fazer esse mundo da autonomia ser conquistado. Nesse contexto, as relações sociais nos grupos de pares tendiam a reproduzir os modos de socialização dominantes da família e da escola. Raramente se tratava de grupos espontâneos. A maior parte deles contava com a presença de um adulto para regular as interações, constituindo um espaço intermediário entre a família e a esfera pública. Ou seja, nos grupos tradicionais, os grupos de adolescentes geralmente eram regulados por um adulto. Vejam, a experiência social nesse tipo de grupo, diz a Cláudia, desde a infância era encorajada pelas famílias, para proporcionar o treino social considerado indispensável para que cada um desenvolvesse as aptidões subjetivas e sociais necessárias ao trabalho e ao mundo produtivo adulto. Quer dizer, as famílias faziam com que os meninos, seus filhos, estivessem nesses grupos conduzidos por algum adulto, para que ele pudesse treinar suas habilidades para o futuro. Inclui-se nesse modelo de socialização os grupos de escoteiro, as equipes esportivas, os grupos de jovens de caráter religioso. Vejam vocês, um monte de tipo de grupo. Escoteiro é bem típico, né? Esse tipo de grupo que fazia, um adulto os conduzia, né? Seja equipes esportivas tinha um treinador, grupo de escoteiro tinha um chefe dos escoteiros, os grupos de jovens geralmente tinham algum seminarista
ou, dependendo da religião, tinha sempre algum adulto ligado à religião para poder passar os valores morais. Ou seja, o coordenador, em geral, mais velho, o líder do escoteiro, o treinador esportivo, o orientador espiritual, era alguém com quem o adolescente desenvolvia uma relação de confiança e apego, de tal modo que ele logo passava a desempenhar a função de modelo de identificação alternativa aos pais, suprimindo o adolescente com os recursos fundamentais para a definição de sua identidade adulta. Empatia que permeava os vínculos estabelecidos e a natureza simbólica dos objetivos que orientava a sinergia desses grupos, contribuíam para transformá-los em espaços privilegiados para promover a adesão dos adolescentes. Então, nós temos aqui os grupos tradicionais, grupos que compuseram aí a criação dos seus pais, dos seus avós, etc., das gerações precedentes, que foram grupos calcados numa certa verticalidade de relação, em que tinha um coordenador adulto, né, mais velho, conduzindo esses adolescentes a um treinamento de uma vida adulta com uma identidade específica e etc. Mas hoje isso está em crise, e antes de falar dessa crise, vamos descompartilhar a tela para conversar aqui com vocês. Vamos ver. O texto dos vínculos imaginários foi escrito quando? Já respondi. Nada não, professor. Alguma pergunta, gente, sobre essa introdução? Esses grupos que fala aí de gerações passadas, está falando há quantos anos? Uns 40, 60 anos? Sim, geração passada. A geração do seu pai. Se você Porque, interrogar o seu pai, sua mãe, e assim sucessivamente, você vai ver, ou então primos mais velhos, você vai ver que eles foram conduzidos numa forma mais tradicional de fazer grupos. não, Diferente. Diga. não sei se, pois é, eu não sei se é uma experiência particular, mas porque tanto do lado dos meus pais, do meu pai quanto da minha mãe, as histórias que eu escuto são mais do sentido de grupos de jovens, sem adultos, mas familiar, porque tinham muitos irmãos, e aí junta com os primos, dava um grupo razoável, mas não tinha um adulto guiando, era uma coisa mais livre. E em compensação, ao mesmo tempo que depois o texto fala assim que hoje em dia é diferente, que não tem isso, mas ainda tem atividade, grupo religioso jovem, tem muitos jovens que participam, grupo de atividade esportiva. Eu não percebi essa diferença na prática, não. Achei muito um olhar para o passado idealizador do texto. Ah, Guilherme, eu discordo de você nesse sentido. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos fazendo uma leitura de uma sociedade tradicional. A sociedade do século XX, até a década de 60, ela foi uma sociedade muito adulta. Ela foi essencialmente uma sociedade adulta. Uma sociedade em que o jovem tinha pouca fala, ele tinha pouca. É, pou- a sua afirmação era sempre mais posta de lado, quer dizer, ele era um sujeito aprendiz. A maneira que aconteceu a década de 60, ali, sobretudo no final de 50, os beatniks, e depois a década de 60, o rock e os movimentos contraculturais, a sociedade se juvenilizou porque ela se libertou dessa condição de adultocêntrica, né? Adultocêntrica no sentido desses adultos que comandavam a vida desses jovens, né? E a maneira que essa sociedade foi evoluindo, ela se tornou cada vez mais menos sujeita aos valores tradicionais de um adulto mandatário, de um adulto que coordenava. Claro que hoje a gente encontra os mesmos grupos. Nós temos grupos de escoteiro, nós temos grupos religiosos, nós temos grupos esportistas que são conduzidos por adultos. Mas hoje esses valores estão muito mais questionados. Quer dizer, muito mais questionados porque o próprio mundo da internet nos levou, nos abriu um leque de perspectiva que faz com que que vão fazer esses valores tradicionais serem postos à prova. Então, eu não sei
Se você está dizendo de uma experiência pessoal, nós estamos dizendo do ponto de vista social. Quer dizer, o ponto de vista social, nós temos até ali a década de 60, 70, já raliando, 80 raliou mais ainda, grupos muito verticalizados, grupos jovens muito verticalizados. E hoje nós temos grupos muito mais horizontalizados. Não quer dizer que a gente não tenha ascendência, não tenha, por exemplo, um grupo de uma gangue de pessoas que mexem no tráfico. A gente tem grupos muito verticalizados nessa hora, mas não necessariamente são grupos agora, hoje, a hegemonia desses grupos são necessariamente coordenados por líderes adultos. Tainá diz, hoje em dia ainda tem isso, não? O Tainá, isso o que, propriamente? Andréa diz, se voltarmos ao início dos anos 90, vemos uma diferença clara. Início de 90, eram poucos adolescentes e jovens que víamos de brinco, tatuagem, eram super hostilizados pela sociedade. Essa é a ideia. Essa é a ideia, André. Ou seja, nós tínhamos uma sociedade que gerenciava mais os adolescentes propriamente ditos. Assim, eles andavam mais sob tutela. Ainda que eles tornassem rebeldes, ainda que eles se confrontassem ou confrontassem os pais ou os educadores, ainda assim a gente era mais tutelado. Hoje em dia isso está muito mais liberado, ou isso está muito mais em crise, né? Esses valores rígidos, verticais estão em crise. Alguém pediu a palavra ao Francisco? Guilherme, ficou claro? Bom, ficou, assim, eu ainda não concordo muito não, mas ficou claro. Uhum. Não, nem precisa concordar, podemos problematizar. A questão é, nós temos, e o texto não é propriamente idealizador do passado, nem é isso. Ela só vai falar, olha, vamos fazer uma leitura de como eram as gerações agora, gerações que nos antecederam, né? Eram jovens muito mais tutelados pelos adultos, muito mais orientados pelos adultos no sentido de oprimidos por esses adultos. E agora talvez a gente tenha uma sociedade mais liberada, uma sociedade em que esses excessos estão mais postos e o jovem passou a ser mais protagonista da cena em que está colocado agora. Em outras palavras, os jovens saíram mais do armário, né? Os jovens saem muito entre si, claro, sim, não há dúvida. Francisco, de novo, teclou em alguma coisa que é a palavra, Francisco? Sim, é só comentar, tem um documentário que chama Metal a Headbanger Journey, é sobre a cultura do heavy metal, principalmente dos anos 90. A Andrea falou aí de brinco e tatuagem, eu fui ter brinco muito novo, né? e realmente rolava uma... até as crianças ao redor ficavam um pouco impressionadas, né? Hostilizavam demais. Comentário eu acho interessante que fala numa questão de grupo, de que as pessoas se sentiam. O documentário é feito por um antropólogo, né? E aí que as pessoas se sentiam inseridas num grupo maior só de usar uma camisa de uma banda. Só que não tem uma questão moral nesse grupo. Pelo que eu estou entendendo, é uma questão totalmente voltada às impulsões, à libido. Não tem uma liderança. É uma questão só de você estar se sentindo inserido num grupo. Igual essas pessoas que gostam de usar de futebol, sei lá, sabe? Parece que elas são, elas já se sentem seguras por conta disso. Né? Então, eu entendi essa questão da liderança desses grupos religiosos, até esportivos. Da horizontalização que você fala. Acho que isso já acontece há muito tempo. Mas eu acho que esses grupos eles estão muito mais voltados para a questão das pulsões do que para a questão moral ou ética da sociedade. Eu não sei se é realmente isso, mas me parece muito isso.
O que a gente está tentando frisar aqui é que houve um movimento em que o jovem foi se liberando dessa tutela adulta absoluta. Isso começou na década, no final dos 50, na guerra, na primeira geração pós-guerra, né? Na década de 60, sobretudo, e 70. Isso foi, os jovens exigiram mais liberdade e autonomia, e chegaram na década de 80 e 90, onde virtualizamos as relações, em que isso foi escancarado, ou seja, nós estamos hoje numa sociedade muito mais liberada, ainda que não necessariamente numa sociedade mais feliz, mas nós estamos numa sociedade mais liberada, quer dizer, o jovem se sente mais liberado hoje, inclusive se você fizer um paralelo entre as manifestações sexuais da sexualidade, da afirmação sexual dos jovens nas décadas passadas, era muito diferente de agora. Quer dizer, os jovens se sentem mais livres hoje para poder afirmar suas múltiplas formas sexuais, o que antes as pessoas teriam muito mais problema para fazer isso. Né? Então, hoje a gente sente mais... Existe... O Francisco agora falou sobre a questão do heavy metal, ou seja, como o próprio heavy metal foi dando essa historicização de uma juventude que se afirmou através dessa modalidade estética, né, da música. Ou seja, como eu fui fazendo esse movimento acontecer, e isso é sempre um movimento contestatório de uma sociedade tradicional dura, né, quadrada, que poderia me enquadrar num certo modelo musical que não necessariamente compete ao que eu estou desejando. E isso, claro, tem muito a ver com a questão libidinal, concordo plenamente. O Aleph coloca a opinião que atual na sociedade adolescente já pode ser divertir e tem maior responsabilidade. Precisam sentir seguro como confiáveis em lugares privados. Shopping, pois atualmente, né, mais perigoso, por isso ter seguro. Eu entendi o Aleph. A ideia do Aleph aqui está sendo, muitas vezes, os adolescentes têm que refugiar dentro de shopping centers ou lugares seguros, porque a sociedade passou a ser mais insegura. Né? Vamos imaginar, uma geração atrás, nós poderíamos brincar nas ruas, né? A gente poderia estar brincando nas ruas sem grande problema, e hoje você não pode. Né? A sociedade se tornou mais perigosa e, portanto, o mundo capitalista descobriu uma forma de manter esses jovens dentro de um lugar de consumo, né? A Andréa Mendes diz: a liberdade como resultado dos direitos adquiridos para crianças e adolescentes. Os pais não eram punidos quando exageravam nos castigos contra seus filhos. Exatamente. A maneira que a gente ganhou uma sociedade mais horizontal, né, mais republicana, mais igualitária, a gente vai ganhando direitos para esses sujeitos que, porventura, não eram escutados em gerações anteriores. Quer dizer, sujeitos que precisavam ficar sob a tutela mais dura de uma autoridade. Né? Então, isso é fundamental. Se conquistou essas... A partir de 90, nós temos no Brasil o ECA, que é uma das leis mais de vanguarda, uma das melhores leis mundiais acerca da questão da criança e da adolescência, ainda que a gente tenha problema para praticá-la, mas enquanto lei ela é muito substancial e dá realmente esse caráter de direito adquirido à criança e adolescente. Então, o que nós estamos tentando dizer aqui é isso, e isso é importante que se vislumbre, né? Nós estamos tentando aqui verificar. De um lado, nós temos uma sociedade, claro, a coisa não é tão dividida porque é uma passagem, mas de um lado nós temos uma sociedade tradicional que está sendo colocada em crise, né? Essa sociedade está em crise, e está em crise por uma outra forma de sociedade, que é essa que está se apresentando no mundo virtual, no mundo do hiperconsumo, da hipererotização, etc. Nós já estamos antecipando o que ela vai dizer na parte seguinte, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês de novo. Vejam lá. Quando ela fala valores em crise, veja, antes ela falou grupos contratuais, ou esses grupos tradicionais, e ela vai falar isso está em crise, né? Ela vai dizer os grupos contratuais estão em crise porque vamos entender o que está acontecendo propriamente. Diz ela, hoje, né? Aí nós estamos aí no século XXI,
assistimos a uma redução do papel da família na socialização primária dos filhos, né, da prole. Crianças e adolescentes são muito mais expostos à vida pública, né? Todos nós somos mais expostos à vida pública, por meio da mídia, claro, da internet, da participação mais precoce na escola, né? Crianças hoje, imagina, geração do seu pai e da sua mãe ia para a escola com 7 anos, no máximo 5, 6, 5 anos, quando muito. Hoje vai com 2, né? Com 1, com 2, com 2,5. Muito cedo, e práticas sociais de comunidade, ou seja, muito cedo eles, né, crianças e adolescentes, são afetados pelas contradições presentes no campo social. Instituições outrora hegemônicas perdem a força como matrizes de socialização e de valores. Quer dizer, uma escola, por exemplo, é só mais uma atividade na vida de uma criança e de um adolescente. Ela tem 1000 outras coisas, né? Ela tem 1000 outros contatos, outras relações. A escola é só mais uma, e antigamente a escola seria esse lugar hegemônico. Em seu lugar, emerge uma multiplicidade de novos atores sociais, pulverizados, que assumem a função de apresentar aos adolescentes e jovens valores muitas vezes fragmentados, antagônicos, que figuram lado a lado no cenário social contemporâneo. Quer dizer, o adolescente e a criança têm acesso a uma ambiguidade de valores que necessariamente colocam em questão os valores hegemônicos que ela possa receber da família ou da escola, por exemplo. A ambiguidade desses padrões atualmente presentes nas sociedades ocidentais, e é bom que se frise sociedades ocidentais, se reflete no desenvolvimento do adolescente, que se encontra em uma etapa da vida em que o outro social exerce papel fundamental. Quer dizer, esse objeto com o qual eu lido, exerce papel fundamental. Ele passa por processos que contribuem para uma fratura em seu esquema identitário e produz uma crise em sua organização psíquica. Quer dizer, ele se identifica com tantas coisas plurais ao mesmo tempo que produz uma espécie de fratura nas suas formas identitárias, ou seja, ele começa a fazer múltiplas identidades. Para recuperar o senso de identidade de maneira coerente e com suas perspectivas e com a nova posição no contexto social, começa a depender de modos estreitos de outras figuras que servirão de referência às novas identificações. Como são elas? Trata-se de uma fase de idealização do outro e de relações quase sempre passionais e intensas. Então, isso a gente verifica muito nos adolescentes. Idealizam muito um ídolo ou alguém especial, com relações muito passionais e intensas. Amizades rapidamente se tornam íntimas. Breves afetos se convertem de forma espontânea em paixões, que em seguida são debeladas por frustrações inesquecíveis, sem que se percam ou se controlem apreços e admiração. Ou se controlem apreço e admiração viram idolatria. Ou seja, sem que se percebam ou se controlem, apreço e admiração viram idolatria, diz Cláudia. Assim, dada a urgência de um senso de identidade bem delineado, um ego frágil pode levar ao menos a 2 consequências. E aí essas 2 consequências seria bom que a gente retivesse. Uma consequência: o adolescente preenche a lacuna deixada pela fragmentação do senso de identidade com imagens idealizadas que ele captura do outro. Quer dizer, o sujeito fica preso a configurar sua identidade a partir de imagens idealizadas que ele introduz, que ele internaliza do outro. Esse outro pode ser individual ou pode ser grupal, e ele faz isso de maneira acrítica. E o segundo, compensa sua baixa autoestima, já que ele está em fragmentação identitária, compensa a baixa autoestima decorrente da crise de identidade com a adoção de comportamentos narcisistas, fúteis ou de risco. Às vezes ele faz um comportamento de risco para poder desafiar a si mesmo e até achar que é melhor do que é.
ou comportamentos fúteis, ou hiperconsumo, ou comportamentos narcisistas nas redes sociais, enfim, para tentar compensar alguma coisa dessa baixa autoestima. Essa é como ela configura, como a Cláudia configura esses valores em crise, ou essas tradições colocadas sobre suspeita, né? Ou sob suspeita. Bem, então aí ela vai dizer de um fenômeno urbano muito comum hoje em dia, que alguns autores, sobretudo no campo da sociologia, vão dizer que são as tribos urbanas. Quer dizer, as tribos urbanas, e é interessante usar esse termo tribo, ainda que ele seja bastante polêmico, no sentido de ser alguma coisa bem arcaica e bem coesa, né? São as tribos urbanas, ou seja, a relação sujeito-grupo na adolescência contemporânea é bem captada na discussão do sociólogo Michel Maffesoli acerca dos agrupamentos sociais que ele caracteriza como tribos urbanas. Ele as define como agrupamentos semi-estruturados, com estrutura normativa frouxa, marcada pela lógica hedonista do prazer momentâneo e não compromissada, ou não compromissado propriamente, um prazer não compromissado, um prazer imediato. Apenas o aqui e agora são valorizados. As tribos são comunidades empáticas, orgânicas ou organizadas, em torno do compartilhamento de gostos e formas de lazer, cujos vínculos internos perduram enquanto se mantém o interesse pela atividade. Então, são comunidades empáticas, organizadas por gostos comuns de lazer ou coisas do gênero, e que vai fazer com que aquilo dure enquanto durar esses vínculos. Ou seja, uma apresentação musical, uma festa, um ritual de uso comunitário de drogas. Nesse sistema, os membros da tribo se comportam como personagens de um enredo imaginário, cuja identidade se caracteriza pelo papel que desempenham. E cada situação evoca uma persona, uma máscara, uma identidade caracterizada pela exposição de determinados elementos da subjetividade, enquanto outros são ocultados. Então, sobre tribos urbanas, sem contar com referências simbólicas consistentes, mais uma vez, sem contar com referências simbólicas consistentes, a frágil e cambiante identidade dos agrupamentos é buscada em descritores imaginários, fantasiosos, ilusórios, que lhes conferem a ilusão de coerência e continuidade. 3 descritores são dotados com mais frequência pelos grupos juvenis. A conduta e imagem visual, né? Muitas vezes as identidades são feitas por condutas, comportamentos e imagens visuais. Demarcação de território, onde esses adolescentes se encontram, e comportamento social de risco, que é essa tentativa de autoafirmação do próprio limite de si e do outro. Então, isso é importante. 3 descritores fundamentais para as tribos urbanas. Conduta e imagem visual. Às vezes, a sua própria conduta e sua própria imagem é que demarcam de que grupo você é, né, de que tribo você é. A demarcação do território, que é onde você está inserido. E o comportamento social de risco, que é aquela tribo tem sempre algum comportamento de risco que faz com que ela se identifique ou se diferencie das demais. Por fim, essas 3 estratégias, diz ela, essas 3 estratégias de identificação entre os integrantes dos agrupamentos e destes com a cidade, observe-se a estreita articulação entre as práticas sociais dos grupos juvenis e o ethos, os hábitos da contemporaneidade, atuando na composição da identidade adolescente. Em outras palavras, em todas elas, a ausência de referências simbólicas claras conduz o jovem a um mergulho narcísico na ordem do imaginário. Quer dizer, nós estamos vivendo hoje, com os nossos adolescentes, uma espécie de mergulho narcísico, imaginário, ilusório na constituição da sua identidade, seja através das redes sociais, do excesso de imagem, de fotos, de stories e tudo mais. Os adolescentes vão criando uma espécie de mergulho narcísico,
transformando sua identidade em uma colcha de retalhos constituídas de imagens desconexas e mal alinhadas entre si. Ou seja, vai se configurando uma colcha de retalhos, nesse sentido de mosaico, de identidades, que são desconexas, e ela aqui não está dizendo se isso é bom ou ruim, ela só está descrevendo a realidade, para dizer, então, que em resposta à crise de referências simbólicas, porque ele está mergulhado nesse mundo narcísico imaginário, na crise de referências simbólicas e instituições claras, ou institucionais, no sentido de referências institucionais, assim, nos valores das instituições propriamente, né? Nos valores tradicionais das instituições, e diante da rudeza da realidade social, os adolescentes e jovens urbanos de hoje parecem buscar o sentido de si, o próprio sentido, numa imagem idealizada e ilusória do outro. Né? Muitos de nós nos apoiamos na imagem do outro para nos configurar. Ora, nesse contexto, a diferenciação da qual depende a formação da identidade singulares se apaga e os sujeitos se tornam incapazes de se reconhecer na alteridade. Quer dizer, eles mergulhados nessa, o que o outro vai pensar de mim, eu vou construindo uma imagem para esse outro e apago a minha própria identidade singular. A identidade tribal privilegia a homogeneidade entre seus membros como fator que leva à coesão interna e, ao mesmo tempo, permite a diferenciação do grupo em relação ao que é representado como não grupo, o extragrupal. Ou seja, quando eu pertenço a uma tribo, o não grupo, quer dizer, outra tribo é o não grupo ou o extragrupal. Nesse sentido, os grupos passam a viver experiências de fusão imaginária, as relações intragrupais se fecham e as divergências intergrupos se acirram, que é muito o que a gente está vendo hoje, né? Esse acirramento polar entre os diversos grupos. Repetindo, eu tenho uma fusão imaginária com os meus próximos, com a minha tribo, as relações intergrupais se fecham, né? Essa tribo se fecha, e eu passo a ter divergência intergrupais que se acirram muito. Esse fenômeno confere aos membros do agrupamento uma identidade ilusória, porque enquanto eu estiver com o meu pertencendo à minha tribo e ligado a ela, eu tenho uma ilusória identidade de pertencimento, sustentada pela aposta subjetiva de cada um na imagem coletiva de uma comunidade de iguais, uma comunidade na qual não há nenhuma tensão, nenhuma diferenciação, portanto, nenhuma necessidade de negociação. Quando eu insiro num grupo e me adapto a esse grupo, eu tenho ali uma certa ilusão de que ali eu vou ser poupado das tensões que o mundo real exige de cada um de nós. Descompartilhando para conversar. Muito bem, vamos ver aqui as questões de vocês. Deixa eu ver se eu acompanho. Concordo. A Andréia diz a liberdade como resultado dos direitos adquiridos, ok. Hoje a criança nasce, vai para a escola, é verdade, já nasce e vai, né, Andréia? Já tem, assim, as escolas para os bebês. O Aleph, concordo, falou sobre nasce e vai para a escola, é mais seguro, cresce e vai ser boa consequência da educação. Não sempre, Aleph. Você tem uma experiência muito precoce de escola, não necessariamente você vai ser melhor por isso. Isso é importante que se frise, tá bem? Na escola tem que ensinar as crianças como educar. Não diria isso, ou seja, a escola teria esse sentido, mas, na verdade, a gente tem um consumo muito grande de escolas, essas escolas são cada vez mais precoces, então, se você ganha no mundo social, porque você já socializa a criança, você também perde nesse vínculo com os pais por mais tempo, então tem sempre ganhos e perdas. O Guilherme Carvalho, um exemplo do que eu falo, que o que está sendo apresentado no momento talvez não seja tão moderno assim. Breves afetos se convergem de formas instantâneas em paixões, mas isso poderia ser dito em Romeu e Julieta, que tem 400 anos. Tá bem, Guilherme, ok.
Você acha mesmo que o mundo agora é igualzinho ao mundo de 40 anos atrás? Você acha que ser jovem hoje é o mesmo que ser jovem em 1600 em Romeu e Julieta ou em 1940? Eu te pergunto. Né? Vamos ser diretos assim. Ser jovem hoje, a liberdade que o jovem goza hoje é a mesma que ele gozaria em 1940 e a mesma que ele gozaria com Shakespeare? Eu tenho dúvida. Romeu e Julieta se mataram por isso, e não necessariamente a gente se mata. Então, é importante frisar que os tempos vão alterando essas formas de ser. Por isso que nós somos seres culturais e não seres marcadamente biológicos, né? É muito o ser biológico é muito mais estável. Veja os macacos bonobos, por exemplo. A tradição dos macacos bonobos atravessam um século, 2 séculos, 3 séculos. Atravessam e eles têm os mesmos hábitos nas florestas centrais da África. Mas quando a gente diz do humano, a cultura é essencialmente dinâmica a ponto de te diferenciar nas etapas. O que nós estamos tentando salientar aqui hoje é que hoje nós estamos estabelecendo uma crise de vínculos que está transformando essa sociedade. Então, o jovem hoje goza de comportamentos, atitudes, liberdade, autonomia diferente de um jovem há 20 anos atrás. Eu não preciso nem ir muito atrás. Há 20 anos atrás. Mais ainda, há 40. Mais ainda, há 100. Mais ainda, há 300 anos. Quer dizer, nós estamos vivendo tempos diferentes. A juventude hoje tem outra forma de ser. E é isso que nós estamos tentando mapear aqui um pouquinho hoje. Andréa Mendes, na verdade, a questão é o empoderamento da mulher que não fica em casa para cuidar da prole. Ela coloca o filho na escola para trabalhar, então a criança não tem o acompanhamento da mãe. O acompanhamento fica por conta dos educadores, babás, avós, ok. Quer dizer, a mulher se emancipou e com ela a sociedade, ou a mulher está se emancipando e com ela a sociedade teve que se rearranjar. Concordo. Inclusive as relações intrafamiliares, né? Isso também é fundamental que a gente pense. O que a mulher conquistou hoje, pós 3 revoluções feministas, é muito diferente de uma mulher na virada do século XX, por exemplo, né? Na virada do século XIX para o século XX. Quer dizer, depois das 3 ondas da emancipação feminina, o que a gente vive hoje é uma sociedade muito mais livre do ponto de vista, muito mais liberada do ponto de vista da inscrição dessa mulher, né? Contato com os pais, depois na escola. Desculpe, professor. Não entendi, Aleph, depois você me esclarece. O professor, Pois não. é Andréia. Sim. Eu acho que os adolescentes de hoje, né, da atualidade, eu acredito que eles têm esse impacto pelo fato deles já, a maioria não vou falar assim não, mas os jovens de hoje, de não ter, eu acho assim que eles perderam a referência em virtude dessa diversidade. Às vezes, igual a criança nasce, né? Ela não fica ali debaixo dos cuidados só da mãe, que fica reforçando os mesmos valores ao mesmo tempo, né? É só um valor do pai e da mãe, do pai e da mãe. Mas quando a criança nasce, aí ela vai para a escola. Aí lá tem uma diversidade de educadores, ou às vezes aí cresce um pouquinho, ela não fica na escola, às vezes fica com uma pessoa em casa, mas é assim, levanta às 8 da manhã, vai para o balé, depois vai para a natação, depois vai para não sei aonde, meio-dia almoça, vai para a escola, passa. Então, essa diversidade de valores faz com que ela não tenha uma linha só de pensamento, e aí ela perde essa referência. E talvez aí eu não sei se isso pode contribuir ou não para para ela se afirmar, já que ela não tem um valor contínuo, né? Assim, não tem o mesmo reforçamento do mesmo valor. Sim, André. Na verdade, você não precisa ir muito, porque, é claro, você discorreu uma criança de classe média,
Mas mesmo a criança pobre, quer dizer, ela tem experiência midiática muito forte. Todo mundo está na internet. Quando você vai para a internet, você tem experiência de internet, você tem uma experiência de mundo, das redes sociais, etc. Você pulveriza as referências, quer dizer, as referências se diluem, as referências vão se diluindo e a criança e o adolescente, no caso o adolescente, ele fica lá suscetível, imaginariamente, a essa pulverização de referências. Quer dizer, referências são micro-referências muito amplas. Isso é importante frisar, e é isso que o texto está dizendo. Quer dizer, os vínculos passam a ser muito mais imaginários do que aquele vínculo simbólico que garantiria à criança e ao adolescente um lugar vertical e opressor para a existência. Porque não quer dizer que os vínculos sociais sejam, os vínculos simbólicos sejam melhor que os vínculos imaginários. Os vínculos simbólicos eram mais verticais, mas muito opressores. Os vínculos imaginários são muito mais horizontais, mas eles são mais dispersos, né? Eles são mais ilusórios. E é isso que está sendo colocado em questão aqui para a gente discutir a questão dos adolescentes que vocês receberão nas suas salas de aula. Esses adolescentes virão com vínculos pulverizados. São adolescentes que o tempo todo têm acesso a um mundo de coisas a partir das redes sociais, ou a partir da internet, ou a partir das relações múltiplas, como você bem diz, né? Seja a escola, seja a família, seja o agrupamento, seja o balé, seja o cara do tráfico, seja o que for. Quer dizer, ele tem um acesso muito grande ao mundo múltiplo que vai trazer para dentro da sua sala de aula, né? E se nós viermos com velha forma de estabelecer vínculos simbólicos consistentes, verticais e opressores, ele vai interrogar sua opressão. Isso é fato. A Andrea diz, deixa-me ver, criança rica, a Tainá fala que sim, criança de classe média, mas as crianças, mesmo as crianças pobres, estão tendo experiência midiática muito grandes, né? O Francisco fala de referências fluidas, ok, é isso mesmo. As referências hoje são fluidas, né? São muito mais fluidas. É daí que vem esses termos como modernidade líquida, né? Do Bauman, ou vem a era do vazio, do Lipovetsky, e assim sucessivamente. Nós temos vários autores que vão dizendo dessa diluição, ou mesmo Marx, lá em 1848, quando disse, olha, tudo que é sólido se desmancha no ar, já dizendo do futuro da sociedade que se desmancharia no ar, não seria mais sólida, como era a sociedade inglesa e europeia do século XIX, né? A André diz, os pobres, o problema é maior, porque ficam sem nenhum cuidado, além de também não ter cuidado da mãe, claro, né? Pobre vai ser sempre pior, porque eles estão sempre numa condição de vulnerabilidade muito, muito ruim, né? E vão estar dentro das suas salas de aulas com essa forma aberta, né? Essa vulnerabilidade aberta, né? Esse desfavorecimento social aberto. Desfavorecimento social, político, psíquico, né? Isso é verdade. Mais questões, gente? Bem, é isso. É isso. Vou parar aqui a gravação.